Obrigado. É uma honra estar aqui, enfim, conversando com vocês. Bem honroso estar trocando as experiências. Meu nome é Rafael Butti. Eu sou doutorando pelo programa de pós-graduação em Antropologia da Federal de Santa Catarina, né? E basicamente minha experiência com antropologia está, né, com grupos remanescentes de quilombo em alguns lugares do Brasil, e a partir de dois diferentes tipos de trabalho, que é o trabalho acadêmico, enfim, dissertação, escrita acadêmica, né, e também relatórios antropológicos, onde eu participei de 3 relatórios de demarcação de terra junto ao INPE, né, e em 3 estados diferentes, né, da região sul do Brasil: Paraná, em 2008, em 2011 e 2012, a comunidade do Morro do Boi, que é da qual eu vou falar aqui, né, está localizada em Santa Catarina, e atualmente eu coordeno uma equipe que está fazendo relatórios antropológicos no Rio Grande do Sul, né, no Centro Serra Gaúcho, na região fumageira, né, do Rio Grande do Sul. E, bom, enfim, então eu falo um pouco desse lugar, né, enquanto antropólogo que está metido em algumas questões referentes a esse atual contexto político, né, de legitimação das comunidades remanescentes de quilombo, e produzindo peças, né, para o INPE, dentro dessa arena, né. E tendo essa experiência, né, com relatórios antropológicos, né, existem algumas nuances que diferenciam, enfim, bastante discutido já, né, no meu caso, né, diferenciam um trabalho para relatórios antropológicos e outros para a academia, né. Uma dessas nuances, né, é o tipo, assim, é o tipo de análise que a gente tem que dar importância à documentação, né, a uma investida, né, e aquilo que, assim, até fazer uma etnografia de documentos e processos, né, para conhecer a situação jurídica da terra, processos crimes, né, processos de expropriação, e indicar fatores que determinaram ocupações históricas, né. Então, assim, é um campo de análise que eu tenho entrado, né, muitas vezes na falta de historiador, e, enfim, vamos nós mesmos, antropólogos, né, também, né, e a partir dessas entradas, né, dessa análise de processos, né, é possível que uma forma de mapear o olhar do Estado sobre os sujeitos ao longo da história, né, quer nas fontes primárias ou quer nos discursos oficiais do Estado, né, e é interessante, o que eu tenho visto, vou falar um pouco sobre isso, né, pensar o documento como um dos lugares onde o Estado se materializa, né, onde a gente pode fazer uma etnografia do Estado a partir daquilo que está nos autos, de alguma forma, seja processos administrativos, processos judiciais, né, a gente pode fazer uma leitura da relação do Estado com várias populações a partir daquilo que consta nesses autos, né. E assim o fazendo, né, assim, se debruçando sobre a realidade documental do Brasil, né, enviesado pelos lugares de análise, né, contrastar ou colocar em perspectiva discurso nativo, ou seja, que são as versões do sujeito sobre os fatos, né, e a memória pensada como um documento dos discursos oficiais da administração pública, né, do poder público, que está presente nos autos, né, numa própria memória oficial do Estado, né. E assim, como experiência, né, o que eu vi nesses 5, 7 anos de produção e de análise, né, nesse encontro e nessa relação entre discurso nativo, né, discurso dos grupos e discurso oficial. Assim, eu vi um fosso, né, eu acho que esse fosso já foi de alguma forma falado em várias apresentações aqui, que separa, né, isso que a gente pode chamar de realidade fática, ou a vida dos sujeitos, os eventos que incidiram sobre a vida deles, né, ligados por várias ocasiões de expropriação, opressão, né, e sujeição, um abismo, né, que separa a vida deles e as versões deles sobre esses fatos do mundo do poder judiciário, que estaria para representar, né, traduzir, reportar, respeitar esse mundo, assim, concreto, né, esse mundo dos sujeitos, né. Enfim, um abismo que separa a realidade fática de uma realidade jurídica.
enfim, e pensar esse abismo como um dado etnográfico. Acho que, de alguma forma, esse abismo passou por algumas exposições aqui, né? E ao fazer esse mapeamento, a gente consegue o quê? Mapear historicamente o olhar do poder público, né? Sobre os sujeitos. E nesse mapeamento a gente vê que, ora, os sujeitos eles não existem, né? Historicamente não existem, ora eles são escamoteados e ora eles são objetos, né? De tomadas de decisão feitas por sujeitos outros, né? E assim, guardar o termo aqui, objeto e sujeito, né? E esse é o caso do Morro do Boi, que é o grupo que eu trabalhei e venho trabalhando, né? Que ali a gente vê uma ocupação centenária, né, de famílias que chegaram ao Morro do Boi no pós-abolição entre 1900 e 1910, né? E eles foram afetados pela BR-101 na década de 60, e a passagem da BR pelo território tradicionalmente ocupado ocasionou rupturas estruturais assim, irreversíveis, de uma ordem irreversível, uma ausência de indenização e de respeito do poder público com relação à situação deles, ou seja, o que é um pouco uma comprovação desse abismo, né? E, enfim, alguns anos depois da passagem da BR, incidiu uma APP de topo de morro ali que acabou constrangindo e limitando ainda mais o raio de acesso e possibilidade de vida das famílias ali. E hoje, autodeclarados remanescentes de quilombo, né? Mas num processo político que é minado por impasses internos, né? Dos quais eu vou tratar aqui, né? Ou seja, nessa relação atual deles com o Estado, existem alguns impasses que eu quero analisar de uma perspectiva histórica da relação deles com o próprio Estado, né? Então, se eu quero pensar esse caso, e eu acho que é o que eu coloquei no paper ali, a partir de dois recortes. Um é sobreposições do Estado, né, que é esse histórico de relação do grupo com os agentes das sobreposições. E nesse recorte, ver a materialidade do Estado não mais só nos autos, né, ou encadenado, mas encarnada na paisagem, né, ou seja, pensar o Estado pelos rastros que ele deixa na paisagem, né, e aí está um dos indícios de sobreposição. Dentro desse recorte de sobreposições do Estado, né, pensando a BR, 101 e a APP, e pensar as posições do grupo, né, sobreposições do Estado, posições do grupo, nesse contexto atual de legitimação. E pensar o quê? Pensar as forças internas do grupo e as respostas e posições do grupo em relação a política nacional, né, de reparação das comunidades quilombolas. Que, nesse caso, né, a figura do Estado está encarnado tanto na minha pessoa como pesquisador, e até no Marcelo, que é um antropólogo do INCRA, também está mediando esse processo, onde uma certa posição ela diz respeito, o que eu estou querendo pensar, é uma negativa ao Estado, né, que é expressa em alguns impasses, né, eu vou, enfim, escrever aqui, vinculados à questão da autoatribuição, ou seja, ao pertencimento a essa categoria jurídica, né, remanescente de quilombo, há uma memória sobre a escravidão, né, ser ou não ser, assim, será que a gente é descendente de escravo? E negociações e embates em torno da construção dessa memória. Uma desconfiança no trabalho do INCRA, né, e no meu trabalho, né, uma resistência ao movimento negro, e uma peculiaridade de reivindicação territorial. A gente tem uma área de abrangência grande, ou grande assim para os termos catarinenses, não posso nem dizer grande, perto do tamanho das áreas que você tem trabalhado aqui. Né? Não é grande, né? Assim, retiro o que eu disse. Mas uma área de abrangência maior, e onde ele tem um direito em potencial, né, de ser requerido, né, em relação à proposição territorial propriamente dita, né, aquilo que a comunidade quer e acordou para ser levado ao INCRA e às instâncias públicas. Então, assim, só para falar um pouco, né, do Morro do Boi, então, o Morro do Boi está localizado no
e é esse círculo em vermelho. Na verdade, toda essa cadeia de montanhas é conhecida como Morro do Boi. No litoral de Balneário Camboriú, que está a 100 km norte de Florianópolis, capital de Santa Catarina. E aqui, assim, enfim, já dá para ver o trecho da malha viária. E os outros círculos são, dentro da pesquisa que a gente fez, os núcleos de ocupação escrava de Camboriú do século XIX. O município de Balneário Camboriú é recente, de 1960. E toda essa área aqui pertencia a Camboriú. Mas quando a gente vai falar dos ascendentes, dos atuais moradores do Morro do Boi, a gente não está falando de nenhum desses núcleos de ocupação escrava do século XIX, né? Mas de escravos que vieram mais ao sul, região de Tijucas, dos quais os ascendentes eram escravos de um capitão, né? Um capitão de Tijucas, que tinha terra no Morro do Boi. Assim, isso não está, ou pelo menos não estava até o momento da pesquisa, na narrativa oficial mítica de formação da comunidade por parte dos membros comunitários. Existia ali um vínculo presumido com a escravidão e controvérsias com relação às origens. E o fato de, assim, rastrear documentalmente e encontrar, entre aspas, os ascendentes, também gerou algumas negativas, né, dos resultados de pesquisa com relação a algumas pessoas da comunidade contrárias ao pleito, enfim, que não se veem nesses termos e não querem se ver enquadrados, né, como descendentes de escravos nessa condição. Então, assim, esses escravos chegaram em torno de 1910 e é até parecido, né, com o que o Manuel traz e a Ana também, de territórios ocupados no pós-abolição, né? E, enfim. Então, essa é uma imagem de 1932 que foi fotografada pela Marinha Americana, está na Secretaria de Santa Catarina, que é a localização de 4 núcleos familiares no Morro do Boi, né? E aqui eles viveram ao longo do século XX uma certa autonomia, eles tinham engenho de mandioca, né? Então era uma comunidade rural, né, como toda a região na época, basicamente cultivo do café e mandioca, né, e autônomos em relação às suas condições trabalhistas. Até que essa aqui é a conhecida estrada do Morro do Boi. E na década de 60 vai ter o projeto da malha viária, que parte vai incidir sobre essa estrada do Morro do Boi e parte não, né? Então, dando um pulo aqui, se trata do mesmo local, né? E as famílias estão aqui, né? Então a BR passou por aqui, e o contexto de criação da BR é o contexto também de criação do município de Balneário Camboriú, que ocasionou toda uma mudança de lógica de vida dos comunitários, que Balneário Camboriú é uma cidade, ela foi criada, né, com um viés altamente de incentivar o balneário turístico. Então, o aquecimento de construção civil e mercado imobiliário, assim, ele foi incidir nessa realidade aqui, porque o Morro do Boi passou a ser extração de blocos de minério para extração, para, enfim, pavimentação da via. Então, nesse período, década de 60, 70, né, eles saem desse regime rural para entrar numa lógica, né, de serem cooptados, né, pelas próprias obras de construção da malha viária, extração de pedras, né, e trabalho nos setores do comércio e da indústria civil em Balneário Camboriú. Ou seja, eles vão saindo da terra, né, e a renda não vai mais ser gerada no trabalho da terra. Enfim, eles vão, hoje, Balneário Camboriú é 100% urbano, né? Então eles inclusive pagam IPTU. Então eles foram, enfim, uma sobreposição não somente física, mas de uma lógica de ser e de viver, né? Uma vez que eles passaram a morar numa das cidades, enfim, que mais tem prédios em Santa Catarina, quem conhece ali e já viu, é bastante impactante, né? Então, assim, aqui tem umas áreas que foram ocupadas tradicionalmente e que passaram, desde a construção da malha viária, a fazer parte dos empreendimentos da BR, né? Que era uma indústria itinerante de
britagem. Aqui é uma pedreira, isso aqui não é assim, isso aqui é a custa de muito explosivo, então ali tinha casa de explosivo, então eles viveram, né? Vivem, né, por 20, desde a década de 60, vários constrangimentos ligados a essa nova realidade, né? E que ocasionou, enfim, rupturas irreversíveis, né, como eu coloquei. Eles perderam acesso à praia, muitas mortes por acidente, algumas famílias saíram do local, né? E se eram 5 núcleos familiares, 4, 5 núcleos familiares que viviam, hoje são 2, né? Estão distribuídos nessa faixa aqui da BR, desse lado da BR, né? E por conta, né, da construção da malha viária, então na década de 60, juridicamente eles passam a figurar como desapropriados da BR. E desde então, eles estão no processo, na tentativa de indenização, né? Eles jamais foram indenizados. Então, por conta dessa, tá de ponta cabeça para seguir o mapa real, né? Isso aqui é um documento de terra emitido pelo Estado, em nome de um ascendente falecido, né? E aqui a gente já vê o trecho da malha viária. Isso aqui é década de 60, esse documento de terra. Então aqui é o trecho da malha viária. Enfim, não bastasse o trecho... isso aqui é o documento no território, né? Para pensar... são 2 documentos, né? Dessas famílias aqui e dessas famílias. Daqui a pouco eu vou falar um pouco das famílias, né? E não bastasse essa situação de confinamento, por um decreto municipal, o Morro do Boi virava APP do Morro do Boi. Inclusive, no título da apresentação, do paper, está APP do Rio Camboriú, mas é APP de Topo de Morro. Né? Só uma correção. Enfim, eles não podem construir nada, é difícil, né? Eles estão confinadinhos aqui, numa área bem pequena, na verdade são todas essas famílias. A APP exclui essa área, não? Essa aqui? Eles podem fazer reforma aí. Mas é um acordo, não tem um APP. Assim, existe bastante restrição, né? Mas eles não podem sair desse raio. Bom, assim, então aqui em 2011, alguns exemplos estavam recapeando a malha e agentes, né, de uma empresa de... Aqui é a relação deles com a BR, né, eles estão vizinhos da BR. Então, as parafernálias, né? E assim, dentro desse processo, né, de uma mudança de configuração, assim, esses novos personagens que vão surgindo, né? Britadeira, casa de explosivo, né? E eles sempre numa posição bastante complicada, né? Em relação a esses agentes, né? E no processo de indenização, de indenização, e a gente entrou no processo de indenização, analisando o processo administrativo de indenização de um dos ascendentes, ele corre desde a década de 60, onde eles figuram como desapropriados da BR, e ali a gente vê esse abismo, né, entre poder público e sujeitos, né, que em tese teriam que ser indenizados. Aonde? Né? Porque é um processo que existe um acordo entre o Eleodoro, que é um ascendente, né, das famílias, e desde a década de 60, e alguns destacamentos de verba que eles não são repassados à família de uma forma muito juridicamente estranha, né? Não consta no auto, né? E os argumentos do DNR de desinteresse da parte, enfim, por parte das famílias, né? Até que, né, na década de 90 o processo ele é arquivado a partir desse documento, que é de uma das empresas que foram terceirizadas para lidar com esse processo de indenização, e que era uma das empresas que sempre ficaram responsáveis pelo recapeamento da malha viária. Inclusive as famílias ali trabalharam para essa empresa, né? Então aqui a gente tem essa carta que assim, ela é expressiva no sentido de indicar um tipo de relação, né, das famílias com esse processo em si, né?
Prezado Senhor, né? Isso diz a encarregada de desapropriação Inês Costa Santos. Acho que vocês não conseguem ler, né? Estamos enviando uma relação de processos antigos pendentes, referente às famílias do Morro do Boi, né? Junto com os respectivos processos para um possível arquivamento. Visto que esses processos estão conosco já há algum tempo e não foram procurados pelos proprietários, talvez pelo fato de não saber que estão conosco. Assim nas linhas, né? Assim sendo, isso é por processo administrativo que está no DENIT, né, hoje. É o fim de um processo longo, né, de discussão. Assim sendo, entendemos não haver motivos para continuarmos com tais processos em mãos, vez que os proprietários não sabem que se encontram conosco. E segundo determinação, ou seja, uma política de relação, né, não é para procurá-los. Sendo só para o momento, renovamos, né, os nossos votos de elevado estima e consideração. A quem? Oi? Tá. Ao engenheiro César Augusto Flores, né? E, bom, enfim, assim, para pensar um pouco a importância de pesquisa, né? E esse é um rastro deixado, no caso, pelo Estado, né, pelo poder público, nessa relação documental, né? Ou nesse indício, que é um indício de uma política de relação. Então, assim, finalizando esse recorte sobre posições, vou tentar falar rapidinho do outro, para mostrar o quê? A partir do caso, né, do Morro do Boi, qual foi a política de relação do Estado com os desapropriados, que não figuravam juridicamente como remanescente novo, né, até a década de 90, até aí, que é a década de 90. E a materialidade e consequência das sobreposições, né, e os mecanismos jurídicos de sua efetivação, né. Então, assim, nesse eixo, pensar o Estado materializado na BR, né, e meu foco é mais na BR, assim, a minha crítica, que é propriamente na BP, e pensar a BR como um sujeito, né, e um grupo como objeto, né, e objeto que ocorre na área de abrangência da mega obra, e que são escamoteados, né, ou seja, estão fora das tomadas de decisão, e que naturalizam as desgraças. Não, mas por que você não conseguiu? Ou existe uma autopunição, né? Por que você não conseguiu a indenização? Porque a culpa é nossa, né? Assim, a gente não deu tempo de levar um documento, enfim, esse fosso, né? E assim, isso de alguma forma vai replicar, né, um pouco, né, ou ter como uma consequência daquele grupo em seu trato com os agentes do poder público, né, de descrédito e desconfiança. Acho que seria um pouco nesses termos que eu quero chegar em relação ao poder público, né, dentro desse histórico de relação. E daí, assim, entrando no segundo recorte, né, porque, ou seja, falar das posições do grupo em relação ao atual contexto de mobilização por área quilombola e pelo direito quilombola, né. Bom, o Morro do Boi são dois núcleos familiares, né, que estão distribuídos em duas áreas residenciais que são coincidentes com os registros de título de terra do Irasa. Né. Então tem a família Leodoro e a família Leodoro em vermelho. Vocês conseguem ler, não? Família Leodoro em vermelho e a família Siqueira, né, em azul. E eles estão vinculados, né, pelo parentesco, por consanguinidade e afinidade, porque eles têm membros que se casam entre si, né. Aqui, assim, as cores da genealogia estão replicando nas cores da terra. E, enfim, as duas linhas de descendência. O Delfino e a Joaquina eram os escravos, né. Aqui são pertencentes à família Leodoro, né. Esses dois núcleos linhas de descendência, né, esse e esse, que viviam no Morro do Boi, e chegou o Leodoro, que é um afim, né, não é dali, e teve um filho com Ana Siqueira, uma relação eventual, e se casou com a Maria Margarida. Teve esses 6 filhos aqui. Então, ao todo, ele tem 7 filhos. Então, eles vão se distribuir no espaço, né, hoje, o Leodoro morreu e toda essa gente aqui é falecida, né, assim, nasceu em 1931, e eles estão distribuídos nessas duas áreas, né, de acordo com regras de transmissão de herança. Né. A
partir dos acordos operados pelos antigos. Né? Então, na área dos Leodoro, eles estão distribuídos naquele que eles chamam de 6 lotes, ou os lotes, né, que organizam a territorialidade deles ali, de acordo com os acordos feitos pelos antigos. Né? E no notário eles estão distribuídos em 4 lotes. Né? E como o que interessa, né, para essa questão de regularização dentro de uma política quilombola é a família Leodoro, né? Então, na verdade, a gente trabalhou mais com essa família. Vou dizer por que interessa. Né? Porque quando a gente está falando, ou seja, assim, a partir assim, da pesquisa antropológica, né? Ou das categorias que a gente usa para aprender o mundo, a gente pode muito bem, ao dizer que eles são parentes consanguíneos, parentes por afinidade, são vizinhos, têm relações históricas, né, entre si, a gente pode muito bem dizer, pelo nosso conceito de comunidade, assim, eles são uma comunidade. Né? Eles são uma comunidade, toda essa gente aqui. Né? Mas quando a gente está falando de demarcação de terra, ou criação de associação, ou pleito, ou entrada nesse processo administrativo, ou uma área demarcável, né, uma indicação da comunidade em relação aos seus limites, a gente não está falando nem de uma área histórica de abrangência século XIX, século XX, pré-BR, que percorre, enfim, toda essa área, e nem de toda a ocupação deles hoje, ou seja, do Siqueira e dos Leodoro. A gente está falando de um dos núcleos familiares ligados à família dos Leodoro, né? Referentes às casas em azul. Né? Ou seja, eles articularam, né, o INCRA e, enfim, abriram o processo administrativo, a associação está aqui. Né? Então, por mais que vinculados por vínculos ancestrais, né, que em termos antropológicos a gente pode conceitualizar como uma comunidade, né, quando a gente está falando de uma reivindicação atual e política, a área quilombola diz respeito à ocupação das famílias que estão em azul. Né? Mas assim, o que eu acabei trabalhando no relatório? Né? Porque se trata de diferentes desejos e temporalidades com relação aos modos como as pessoas querem regularizar as suas áreas. Né? Umas pelo processo administrativo do INCRA, né? A partir de uma política nacional quilombola que permite isso, e a outra pelo processo judicial de usucapião, que é o que as famílias estão movendo, né, o restante das famílias, para regularizar as suas áreas e terem ali as suas autonomias, dentro de uma lógica de loteamento que é própria do contexto urbano. Né? Então, assim, aparentemente, né, expressando, ou a princípio, isso parecia uma coisa muito conflituosa, um impasse. A gente chegou num expressivo consenso, né? Porque para trabalhar com a parte, a gente teve que lidar com o todo, porque a parte está em relação ao todo. Né? E nem a família da Dona Guida, que é essa família de azul aqui, enfim, nenhuma das outras famílias se opõe ao fato de o lote referente à Dona Guida ser indicado para demarcação junto ao INCRA, né? O que é traduzido nesse trabalho aí, ou seja, os limites territoriais, né, da comunidade do Morro do Boi, né, que é um histórico de abrangência maior, é essa área em amarelo, que está em relação, né, a uma área maior regularizada pelo Estado na década de 60. Né? Então, só para fechar, assim, por se tratar de um lote referente a um cesto, né, de uma área maior, tal característica propositiva parecia expressar conflitos internos referentes à gestão territorial, né, por parte dos sucessores do Leodoro, que é o ascendente, quanto à questão da autoatribuição, ser ou não ser quilombo, né, que se coloca aos grupos que passam a se instrumentalizar mediante uma categoria jurídica. Né. E as ambiguidades relativas a essas questões, que eram bastante internamente conflituosas, né,
havia o receio por parte de algumas famílias não interessadas no pleito, né, de verem suas terras tomadas pelo INCRA, o que também é comum em alguns processos que eu já acompanhei, né. Ou seja, do começo ao fim da pesquisa sempre existe uma certa desconfiança, por mais que a gente sempre tentasse falar, não, olha, vocês vão indicar os limites, né, em relação ao Estado novamente tomar área, né, como no caso BR, como no caso da PP. Claro e evidente que essas diferentes posições polarizavam diferentes interpretações sobre temas cruciais, e de alguma forma gerados desde que a associação entrou com o processo administrativo junto ao INCRA, fazendo a comunidade lidar com questões referentes ao quadro normativo próprio das políticas de reconhecimento do Estado, né, tais quais o vínculo com a escravidão, né, que são temas que vêm de fora, no fim das contas, né, o fato de ser quilombo e a cor da pele de alguns ascendentes. Né. Então, assim, a gente presenciou, Marcela prova, discussões coletivas públicas e particulares em relação a essas questões. Como eu disse, né, não havia uma memória genealógica da escravidão, e a pesquisa documental, ao encontrar os escravos, enfim, ela gerou desconfiança, falou, não, sabe, no dia da apresentação, não, a gente, que isso? Não, a gente nunca foi escravo, não, né? E algumas discussões com relação à cor da pele de alguns ascendentes. Não, a mãe velha era preta. Não, a mãe velha não era preta. Enfim, dentro dessa arena, né, de contexto de legitimação do grupo. Né? Tá, mas o que eu quero chegar é uma negativa ao quilombo. Né? Ou seja, o estigma voltar a uma condição que eles querem, de alguma forma, abafar. E, enfim, mas assim, o que eu queria pontuar, assim, apesar de desejos heterogêneos, né, há um pacto de aceitação coletivo, que não figura num impasse, pois se assenta em regras de transmissão de herança, né, regras costumeiras, próprias da cultura local. Né? Ou seja, uma convivência desses diferentes mecanismos de regularização nos permite pensar um pouco no que a Emília disse aqui, né, pensando num sistema combinado de direitos. Né? Falando também do caráter positivo da política quilombola no seio do grupo. Né? Então, assim, foi entrando, 1 minuto, e criando esse cenário de discussão que a pesquisa para o relatório teve que lidar com questões das posições, né? Quer no tocante ao território, quer no tocante à atribuição de suas classificações, distinguindo dessa forma as categorias nativas, quilombo e comunidade, porque ali existia uma visão de que eles não eram quilombos pelo fato de quando eles chegaram eles já eram livres e autônomos, né? Ou seja, distinguindo e respeitando a visão nativa daquilo que é o quilombo para eles, para algum deles, né? Da categoria normativa, remanescente de quilombo e analítica comunidade. Né? Somente dessa forma foi possível lidar com as contradições inerentes ao processo. Né? Então, assim, desse modo eu pretendi relacionar o tema sobreposições ao tema das posições. Claro está que a lógica de loteamento está relacionada ao próprio encolhimento territorial advindo da construção da BR, além da inserção dos membros comunitários em uma nova conjuntura econômica e social. Né? E se analisarmos o histórico de relações do Estado com a comunidade, de alguma forma podemos pensar que a desconfiança e a posição contrária à condição quilombo vem atualizar um quadro de relação estrutural, né, da comunidade com o Estado, arregimentado pelo próprio que, materializado no sujeito BR, alocou para a condição de objeto a própria comunidade. Por mais que a política nacional venha para reverter esse quadro, né, parece ser justamente para não continuarem sendo objeto das políticas do Estado que seus sujeitos negam o quilombo. Né? Desconfiam desse mesmo Estado, seus personagens que historicamente figuraram como algozes. Né? Enfim, pensar a desconfiança como resistência, né? Problematizar as categorias e postas na pesquisa e colocar ela em seus universos do sentido. Né? Que universo semântico essas categorias estão reportando. Quando, por exemplo, a pessoa fala que ela não é quilombola. Obrigado.